Bom dia, bom dia. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, estamos começando mais a nossa 29ª edição do Connect Rádio, esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, estamos juntinho de vocês, emissoras de rádio, empresas de tecnologia parceira, compartilhando conhecimento, conteúdo, disseminando boas práticas para todo esse ecossistema de publicidade no Brasil e no mundo. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix, e tenho a honra, o privilégio de estar mais uma vez aqui com vocês para poder repassar conteúdo de primeira. Inclusive, hoje, no Connect Rádio 29, vai ser um dia muito, mas muito especial aqui para a gente, e vocês que estão aqui acompanhando com a gente vão ter ciência sobre isso. Para quem participa do nosso grupo do WhatsApp, inclusive já teve, logo no início da manhã, a explanação da temática que será demandada no dia de hoje. Hoje, 19 de dezembro, vamos trazer para vocês os resultados os quais a Connect Mix conseguiu obter nesse ano de 2024 no quesito inteligência artificial. Nesse ano de 2024, fomos agraciados por um edital de subvenção em parceria com uma grande instituição do estado de Santa Catarina, e nós vamos poder, pela primeira vez, trazer aqui para vocês esses resultados de modo efetivo. Para quem está nos assistindo no canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também compartilhar esse conteúdo. Lembrando, para quem está aqui no Google Meet, está assistindo ao vivo, mais uma vez agradecer a sua presença. Para nós sempre é uma honra estar com vocês aqui conosco. E para quem ainda não faz parte da nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Connect Rádio, pegue seu smartphone agora mesmo, escaneie esse QR Code e venha fazer parte da nossa comunidade. Lembrando, o nosso grupo de WhatsApp é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, correntes virais. Lá a gente não faz cobrança de check-in. O grupo de WhatsApp ele é específico para poder compartilhar as temáticas, assim como os materiais que foram apresentados aqui dentro do Connect Rádio. Então, você que quer acompanhar em primeira mão, saber muito antes do conteúdo saindo ao vivo aqui no Meet ou então gravado dentro do YouTube, basta escanear esse QR Code e vir fazer parte da nossa comunidade. 10h04, sem muitas delongas, eu já quero partir para a nossa temática de hoje, até mesmo porque esses 60 minutos vai ser um tempo muito curto para poder falar sobre tudo que a gente conseguiu realizar nesse ano de 2024, e como eu disse lá no início, é um dia muito especial para a gente, é praticamente uma finalização de projeto qual a gente vai poder apresentar aqui para vocês. A temática de hoje é sobre a melhoria no sistema de inteligência artificial para transcrição de emissoras de rádio. Essa não é somente a temática do Connect Rádio, mas como a temática-chave do ano de 2024 dentro da nossa empresa, dentro da Connect Mix. E já fica aqui o nosso reconhecimento a todo o governo de Santa Catarina, assim como a FAPESC, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Essa instituição, o qual fomos agraciados por um edital de subvenção. Escrevemos esse edital em julho de 2023, em agosto saiu o resultado, Fomos uma das empresas do estado de Santa Catarina a receber esse edital. O dinheiro caiu em conta, a subvenção econômica, janeiro 24, iniciamos esse projeto. Inclusive, a última etapa desse projeto faz parte, inclusive, desse Connect Rádio 19, o qual nós estamos aqui para poder compartilhar tudo que foi feito, tudo que foi realizado, para que você, emissora de rádio, não só saiba, como que funciona, por exemplo, o nosso Censúria, mas por que ele foi criado? O projeto de melhoria no sistema de inteligência artificial para transcrição de emissoras de rádio visa aprimorar a tecnologia da Connect Mix para transcrever áudios de mais de 5.000 emissoras de rádio no Brasil. Este aprimoramento ele é necessário para lidar com a complexidade linguística do país, marcada pela diversidade de sotaques e expressões regionais. O Brasil é um país de tamanho continental, e até então, a maior parte das inteligências artificiais que foram criadas com a base tecnológica do famoso Speak to Text, onde a gente pega uma fala, um material em áudio e consegue transcrever, essas IAs, principalmente de outros países, elas não conseguem, com muita precisão, transcrever o português brasileiro de Rondônia, o português brasileiro de Minas Gerais, o português brasileiro do Rio Grande do Sul.
esses sotaques existentes no Brasil sempre foi um desafio gigantesco para a inteligência artificial. E a Connect Mix, né, na vanguarda de tudo isso, decidimos por criar um projeto, submeter isso junto à instituição ligada ao governo, para que a gente pudesse melhorar essa inteligência artificial, a qual a própria Connect Mix já possuía. Então, já tem mais de 2, 3 anos que a Connect já faz esse processamento de transcrição, mas sempre foi um desafio fazer isso a nível nacional. Lembrando, são mais de 5.000 emissoras, quando a gente contempla também web rádio, rádio comunitária, rádio educativa, que a Connect Mix faz monitoramento, a gente ultrapassa a marca das 6.000 emissoras. Quando a gente considera emissoras de TV, ultrapassa a marca de 7.000 emissoras. E de cidade para cidade, de região para região, o sotaque é diferente, as expressões regionalísticas, elas são muito nativas. E, consecutivamente, as IAs, elas sofrem com essa dificuldade para poder ter essa alta performance na transcrição. Visualizando o cenário rádio, o rádio ele está esparramado nos 4 cantos do Brasil, com toda certeza, ter uma IA nesse sentido vai trazer não somente mais dados, mas o principal, inteligência para tomada de decisão sobre campanhas que estão sendo feitas em emissoras de rádio. Lembrando, há 3, 4 meses atrás, inclusive, nós lançamos dentro do Connect Rádio o Connect App Censúria, onde você, emissora de rádio, consegue rapidamente buscar dentro da sua censura um conteúdo em formato de texto. Então, acabou aquilo de parar, pensar, refletir que dia, qual horário que eu falei sobre determinada propaganda, sobre determinada empresa, sobre determinada instituição. Com censura, vocês já conseguem fazer isso em menos de 10 segundos. Um conteúdo do dia, você consegue buscar em menos de 10 segundos. Se você quiser buscar um conteúdo de uma semana, em menos de 20 segundos você já tem na tela. E não somente a censura, mas também a transcrição. Então, esse foi um dos grandes, dentre outros, né, motivos para que a Connect Mix pudesse desenvolver um projeto assim, para poder beneficiar toda a comunidade, não somente emissoras de rádio, mas também grandes agências, empresas que anunciam em emissoras de rádio. Todo o nosso projeto ele foi dividido baseado num objetivo geral e em 7 objetivos específicos. O objetivo geral desse projeto foi aperfeiçoar o sistema de inteligência artificial para a transcrição de áudio das emissoras de rádio, visando superar a complexidade linguística representada pela diversidade de sotaques brasileiros, diminuir os custos associados a essa operação. Inclusive, quando nós começamos a fazer os primeiros estudos sobre transcrição do português brasileiro para poder ofertar isso para você, emissora de rádio, pasmem, a API mais barata de transcrição, 24 horas por dia, 30 dias por mês, sairia por uma bagatela de R$ 3.500. Inclusive, essa empresa continua existindo. Se você, emissora de rádio, quiser transcrever 24 horas por dia, 30 dias no mês, sai por uma bagatela de R$ 3.500, tecnologia paralela de outros países, tá? O que vocês conseguem junto à Connect Mix está muito aquém disso. Muito, mas muito, muito mais barato. Eu não estou aqui para poder vender funcionalidade, já falamos disso em Connect Rádio passado, tá? O motivo principal de eu estar compartilhando isso com vocês é que seria inviável emissoras de rádio pagarem R$ 3.500 para poder transcrever a sua programação. Agora, imaginem a Connect Mix num cenário de 6.000 emissoras, pagar R$ 3.500 por mês para cada uma dessas emissoras para a gente obter essas informações. Aí que, de fato, a conta não fecha, né? A conta não vai bater. Então, nós não só procuramos melhorar o formato de transcrição, mas como reduzir estrondosamente esse custo. Os objetivos específicos do nosso projeto foram construir uma base de dados robusta e diversificada, contendo exemplos de áudios representativos de diferentes sotaques e variações regionais para o treinamento do sistema de IA, desenvolver técnicas e algoritmos avançados que se adequem às características específicas do português brasileiro, permitindo uma transcrição mais precisa e eficiente dos anúncios veiculados nas emissoras de rádio, monitorado pela Connect Mix,
disseminar conhecimento e compartilhar as melhores práticas desenvolvidas ao longo do projeto, que inclusive faz parte do que a gente está fazendo aqui, implementar melhorias no sistema de inteligência artificial existente, utilizando informações obtidas no estudo e no treinamento do modelo, visando aumentar a precisão e a confiabilidade das transcrições do áudio das emissoras de rádio. Inclusive, nos primeiros estudos que a gente fez, a maior parte das IAs não estavam atingindo nem 70% de confiabilidade na sua transcrição. Vamos falar sobre isso, inclusive, quando eu falar sobre o resultado que a gente obteve, ou que nós conseguimos obter, eu acredito que muita gente aí vai cair de costa. Próximo objetivo específico: integrar o sistema aprimorado de transcrição de áudio ao conjunto de soluções oferecidas pela ConnectMix, proporcionando aos clientes da empresa uma análise ainda mais completa e precisa das campanhas de rádio, com insights relevantes sobre o impacto de seus anúncios e o alcance junto ao público. Um ponto bem importante que os nossos clientes sempre nos solicitam é trazer mais dados, trazer mais informação sobre o conteúdo. Ainda mais quando é uma citação, um testemunhal, aquele conteúdo que vai no ao vivo ali na rádio. Os nossos clientes, eles possuíam uma dificuldade gigantesca de entender um pouco mais e, inclusive, acompanhar isso em tempo real. Vale ressaltar, a ConnectMix monitora 6 mil emissoras e hoje no nosso portfólio temos mais de 500 empresas sendo atendidas 24 horas por dia pelas nossas soluções. Penúltimo objetivo específico: realizar testes rigorosos e validação do sistema, envolvendo profissionais linguistas e especialistas em inteligência artificial, para assegurar que o sistema esteja preparado para lidar com a diversidade linguística presente no país. Então, não é somente a ConnectMix visando trabalhar internamente. Inclusive, geramos oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho. Várias pessoas foram contratadas, né, para poder atuar diretamente dentro do nosso projeto. Vou comentar isso um pouco mais à frente. E ressalto para as emissoras que estão chegando agora, que caíram aqui no meio do nosso Connect Rádio, nós estamos apresentando, e como eu disse, é um dia super especial. Nós estamos fazendo um fechamento de um super projeto que foi realizado nesse ano de 2024 e que, inclusive, né, estar aqui compartilhando isso com vocês faz parte do nosso projeto. Porque a ConnectMix fez esse projeto em parceria com a FAPESC, não foi puramente para poder deixar as coisas guardadas a 4 chaves. Muito pelo contrário, isso é uma comunidade, um ecossistema. Nós aprendemos e compartilhamos, assim como vocês aprendem todos os dias, compartilham ensinamentos com a gente. E o último objetivo específico: realizar um amplo estudo sobre os principais motores de inteligência artificial utilizados no processamento de áudio e reconhecimento de fala, buscando compreender suas capacidades e limitações em relação às diversidades linguísticas do português brasileiro, especialmente em relação aos sotaques e expressões regionais. Todo o nosso projeto ele foi dividido em 7 etapas. A primeira delas foi onde a gente fez um estudo dos principais motores de inteligência artificial, sempre lembrando, né, visando a diversidade linguística do português brasileiro, porque é muito simples pegar uma IA para transcrever um português lá do estado de São Paulo, né? Mas quando a gente vai mais para o interior, para estados mais afastados, mais descentralizados, as IAs presentes no planeta, né, tinham e têm uma dificuldade muito grande de compreender. Lembrando, a emissora de rádio transmite conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Então, a quantidade gigantesca de dados que precisavam ser processados. Visualizando emissora a emissora, quando a gente escala isso para centenas e até milhares de emissoras, é algo extremamente complexo. E dentro dessa etapa, nós tínhamos basicamente 2 metas. A primeira delas era realizar esse estudo amplo, pegando os principais motores de IA, e a segunda seria identificar 3 principais motores. E nós, não só 3, mas mensuramos N, quase que infinitos formatos de tecnologia baseado em Speak to Text. Então, existem quase que infinitas soluções disponíveis hoje. É uma solução que, inclusive, está muito em voga. Lá em 2023, em meados ali de abril, maio, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, estava começando a ter uma demanda. Mas hoje, essa demanda de soluções Speak to Text, ela é latente. Hoje, boa parte das soluções com IA embarcada já tem essa solução, né? Lembrando, o próprio ChatGPT, lá nessa época ainda, em 2023, ainda não tinha aquela opção de fala, né? Você não podia gravar um áudio, encaminhar para ele entender e depois te mandar uma resposta.
Foram conduzidas várias pesquisas nesse quesito, e já desde os primeiros dias do nosso projeto, um dos principais gargalos que a gente, no início, enfrentava era como nós vamos processar centenas e milhares de emissoras de modo simultâneo, baseado que essa tecnologia ela é cara. Como eu disse, a API mais barata de transcrição do português brasileiro até então custava R$ 3.500 por mês para cada emissora. Se nós fôssemos monitorar 10 emissoras, já seria R$ 35 mil. 100 emissoras, R$ 350 mil. E aí, quando a gente já passa por um cenário de milhares de emissoras, que é a nossa situação, hoje a gente monitora praticamente 6 mil emissoras simultaneamente, aí a conta fica extremamente bizarra. Seria inimaginável, praticamente inalcançável para nós estarmos com uma solução terceirizada nesse sentido. Então, nós fomos desenvolver. Na segunda etapa, a gente passou pelos pilares da construção da base de dados, de modo diversificado para o treinamento da IA. E aí, nesse sentido, foi necessário coletarmos 135 horas de conteúdo para que esse conteúdo começasse a ter um processo de decupagem, de transcrição. Em resumo, a coleta foi baseada em 5 horas de áudio de alta qualidade, de emissoras de rádio, de cada estado brasileiro, mais o Distrito Federal. Então, foi um volume relativamente pequeno, quando a gente visualiza a emissora. Entretanto, quando a gente escala isso para território nacional, 135 horas gera algo muito grande para a gente fazer esse perfil de processamento de dados. Então, na etapa 2, durante um mês inteiro, além da coleta, a gente começou a fazer o tratamento dessa informação, para que na etapa 3, aí sim, começássemos a desenvolver as técnicas avançadas dessa transcrição. E tínhamos basicamente 2 metas: desenvolver essas técnicas e algoritmos, focado 100% no português brasileiro, e construir um sistema com no mínimo 90% de assertividade na transcrição. A etapa 3 foi uma etapa que durou 5 meses de desenvolvimento. E ao término de julho de 2024, nós precisávamos estar ali na casa dos 90% de assertividade. E quando nós estávamos fazendo esse processo de melhoria, né, já estávamos atingindo ali na casa dos 80%, 85% de assertividade na transcrição. Lembrando, soluções terceiras estavam enfrentando uma jornada para atingir 70%, 75%. E a nossa meta desse projeto era conseguir ter uma inteligência artificial que, no mínimo, atingisse 90% de taxa de entrega, de assertividade na sua transcrição. E quando a gente fala dessa assertividade, literalmente é contabilizar a quantidade de palavras que foram faladas com a quantidade de palavras que foram transcritas de modo correto e achar, né, numa regra de 3, o grau percentual dessa assertividade na transcrição. Então, se tivesse, e não é somente isso, né, 100 palavras transcritas, e se eu tivesse 89 palavras escritas corretamente, estaremos abaixo da nossa meta. Então, o projeto inteiro, no decorrer desse ano de 2024, seria atingir esses 90% de taxa. E ali, por meados de março, abril, já estávamos alcançando a marca dos 85%, mas ainda tínhamos um desafio gigante, porque bater esses 90% não seria algo fácil, principalmente visualizando o contexto de outras empresas que também estavam trabalhando com esse mesmo contexto. E ali, fizemos diversos testes diferentes, de hardware e de software, para poder fazer esses processamentos. Na finalidade hardware, a gente rodou transcrição em CPU, em GPU, justamente para a gente mensurar qual dessas soluções, né, qual desses dispositivos a gente conseguiria melhores resultados, lembrando, reduzindo o custo para se fazer esse processamento. Então, tínhamos, visualizando o cenário externo, a empresa com o melhor custo-benefício de transcrição de uma única emissora de rádio por 30 dias custava R$ 3.500 e ela tinha na casa de 70% a 75% de taxa de assertividade na transcrição. E aí
a Connect Mix precisava bater 90% e reduzir esse custo aí estrondosamente para poder facilitar o acesso a essa solução, a essa tecnologia para emissoras de rádio, para as agências, para governo, assim como para grandes instituições, grandes empresas que acabam operando mídia em emissoras de rádio. Na etapa 4, onde a gente já estava mais da metade do projeto sendo desenvolvido, foi 100% focado na implementação das melhorias no sistema da atual inteligência artificial da Connect Mix. Esse projeto ele durou 2 meses e aqui saímos de um cenário onde tínhamos apenas 135 horas de material transcrito sendo analisado e aumentamos essa margem para 1.000 horas de transcrição. Então foi um crescimento muito alto, mais de 8 vezes aí de crescimento na base de material transcrito. Então, sair de 35 para 1.000 horas foi uma jornada a ser enfrentada. O ponto principal é que, aumentando de 135 para 1.000 horas, não poderíamos cair a nossa taxa de assertividade na transcrição. Lembrando, a nossa taxa teria que ser de 90%. Se a gente atingisse 90%, já estava show de bola. 91%, ó, sucesso absoluto, né? Então, o nosso foco principal seria bater essas 1.000 horas na transcrição e manter essa eficiência. E todo esse processo de melhorias ali no próprio sistema de inteligência artificial da Connect Mix foi desenvolvido a várias mãos. Inclusive, no final da apresentação eu vou fazer os agradecimentos, mas já faço o reconhecimento aqui de uma pessoa, né? E também de uma empresa qual atuou durante essas 4 etapas, de modo assim, fantástico, em conjunto conosco. Primeiro, o César, que é o nosso bolsista, ele foi contratado para a Connect Mix na modalidade de bolsista para poder estar durante os 12 meses conosco, desenvolvendo esse projeto. Então, desde o mês 1, ele já estava conosco, e logo na sequência contratamos também a Vente Digital, uma empresa lá de Porto Alegre, parceiraço nosso aí, já temos diversos outros projetos acontecendo também, que fizeram todo esse processo de melhoria, né, e adaptação da nossa IA. Dentro do edital, estava previsto, né, a contratação tanto desse bolsista como de um desenvolvedor de software para poder apoiar nesse desenvolvimento. E aí, enquadramos, né, a Vente como uma empresa prestando esse serviço de desenvolvimento de software dentro do nosso projeto. Também tivemos outras pessoas que participaram, e eu vou deixar para fazer esses agradecimentos lá no final, porque foram várias pessoas e empresas diretamente ligadas ao desenvolvimento desse nosso projeto. Mas uma outra empresa, inclusive uma grande multinacional, uma das maiores big techs aí do planeta, né, de todos os tempos, também foi um apoio extremamente estratégico para o desenvolvimento desse nosso projeto. E faço aqui o reconhecimento para a Microsoft, que nos apoiou desde o finalzinho de 2023, nos acompanharam durante todo esse processo de 2024. Ainda temos a nossa parceria já validada até finalzinho do primeiro semestre de 2025. A Microsoft não mediu esforços para poder estar conosco e nos apoiar nesse desenvolvimento, inclusive oferecendo para a gente toda a base de processamento de dados em nuvem. Então, reforço mais uma vez um agradecimento a todo o pessoal do Founders Hub também, que inclusive nesse ano de 2024 tivemos várias experiências lá em São Paulo, em uma das sedes da Microsoft, no Reactor. Então, muito obrigado mesmo. Sem vocês, sem sombra de dúvidas, esse projeto ele não seria possível de ser desenvolvido. Lembrando, quando a gente olhava o cenário para outros países, outras empresas fazendo algo parecido com o que a gente estava propondo aqui no Brasil, o cenário era extremamente caótico. Lembrando, né, geralmente soluções de tecnologia, ainda mais quando são de outros países, tudo isso é cotado em dólar. E estamos no Brasil, um país que infelizmente não está economicamente tão aquecido em comparação com as outras nações no planeta, e infelizmente somos prejudicados nesse quesito, né? Pagar em dólar, recebendo em reais, a conta também não fecha, né? Tem que trabalhar no mínimo 6,2 vezes mais do que em outros países para a gente conseguir bancar soluções de alta tecnologia aqui na nossa nação. Mas já antecipo, Solução Brazuca, criada em Florianópolis, no bairro de Coqueiros,
para o mundo, estamos hoje, já vou dar spoiler, com a melhor inteligência artificial de transcrição do português brasileiro. Avançando para a nossa etapa 5, testes e validações com especialistas em linguística e IA, nesse momento foi um ponto muito importante, onde um especialista de linguística iria fazer a avaliação sobre todo o nosso material transcrito, assim como o banco de áudio que foi devidamente alocado para a sua transcrição. Então, não foi o Felipe quem fez a validação, não foi a ConnectMix quem validou se realmente a nossa IA está tendo uma boa assertividade ou não na transcrição. Tivemos o apoio de um profissional especialista nesse quesito. E aqui já faço o agradecimento também para o César, que também, né, durante longos dias, fez todo o processo de audição e leitura das nossas transcrições. É um professor fantástico da cidade de Araxá, que vou fazer parte do nosso projeto também, e que teve que não somente ler, mas ouvir todo o conteúdo que foi previamente disponibilizado ali para ele poder fazer as validações se realmente a nossa IA estava parruda ou não. Então, mais uma vez, são dois Césars, né? A gente tem o César com Z, que é o nosso bolsista, e o César com S, que é o César Neves, que foi o especialista em linguística que fez todo o processo de validação. Agradeço também a Juliana, que fez parte desse projeto para poder fazer todas as tratativas e também o acompanhamento e auxílio para o desenvolvimento do mesmo. E já, de antemão, então, já que eu estou fazendo os agradecimentos, agradecer ao Taylor Valduga, que é o nosso Head de Tecnologia, apoiou no desenvolvimento desse projeto, assim como também o Thiago Ferreira, que é o nosso Head de IA e Dados na ConnectMix, que participaram ali, fazendo todo o processo de supervisão junto às equipes de desenvolvimento que foram alocadas para dentro desse nosso projeto. Avançando para a nossa... lembrando, mesmo que aumentamos de 135 a base, nosso banco de áudio, passamos para 1.000 horas. Nesse material também precisávamos tirar as amostragens para obter 90% de assertividade. Já na etapa 6, aqui avançamos para a integração desses sistemas junto às soluções da ConnectMix, porque não faria o menor sentido desenvolvermos novas plataformas para serem separadas das soluções da ConnectMix. Então, inclusive, no desenvolvimento desse projeto foi quando eu tive o insight de a gente criar os nossos Connect Apps, que foram lançados, né, há 4 meses atrás aí dentro do nosso Connect Rádio. Então, inclusive o Sensuria, que é a base da inteligência artificial que nós desenvolvemos dentro desse projeto, ele está plugado dentro da plataforma de parceiros, ou seja, qualquer emissora de rádio do Brasil que quiser ter acesso à sua transcrição, ao seu material, tem um aplicativo disponível para poder fazer assinatura. E, inclusive, né, ressaltei logo atrás, se formos contratar isso com solução de terceiros em outros países, hoje facilmente qualquer emissora de rádio iria pagar a bagatela de R$ 3.500 para poder ter acesso a um Sensuria. E para quem já tem um Sensuria sabe que a nossa solução ela é muito mais barata do que isso, 8 vezes mais barata do que isso. Inclusive até em condições aí de Black Friday a gente fez praticamente aí 10 vezes mais barato do que os nossos concorrentes. Então, já dando spoiler também dos resultados, conseguimos sim aliviar bastante a questão desses custos para poder ofertar aí para as emissoras de rádio e para outras empresas parceiras. E na última etapa, que inclusive estamos nela, né, na etapa 7, ela basicamente se dá na disseminação de conhecimento e melhores práticas desenvolvidas, onde nós nos comprometemos a fazer uma transmissão ao vivo para poder compartilhar esse conteúdo, compartilhar essa informação. Então, estamos oficializando a entrega do nosso projeto aqui por meio do Connect Rádio 29, e desde já agradeço a presença de todos vocês, assim como também, na sequência, iremos disponibilizar os nossos resultados obtidos dentro desse projeto em postagens de artigo em pelo menos 2 blogs / portais. Então, a gente ainda estamos em processo de negociação para poder fazer essas divulgações, mas muito em breve, inclusive, quem tiver acesso ali ao nosso grupo de WhatsApp, a gente vai compartilhar com muito orgulho esses nossos artigos ali para vocês também. E lá nos artigos, se vocês acham que aqui dentro da apresentação já veio texto demais, já veio detalhamento demais,
Esperem para ver os artigos. Lá vai ser muito mais técnico, mais avançado. Então, sugiro para profissionais da área de desenvolvimento de software, inclusive, poder fazer essas análises e depois podem contactar com a gente. Nossa equipe de desenvolvimento vai estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida necessária. Um ponto bem importante, né, nesse projeto é que nós estamos revolucionando a forma de se utilizar inteligência artificial dentro das emissoras. Estamos hoje na vanguarda de solução de IA para emissoras de rádio. Então, contem conosco nesse quesito. E tudo isso só foi possível por conta desse nosso projeto. Mais uma vez, agradeço a todo o pessoal da FAPESC. As principais conquistas que nós conseguimos obter. Primeiro deles, fizemos várias seleções de motores. Alguns desses motores, inclusive, nós já plugamos automaticamente dentro das nossas soluções. Os nossos algoritmos, eles foram aperfeiçoados. A nossa meta, inclusive, era atingir 90% de assertividade. E a nossa média hoje já está em 98,79%. E a melhor margem de assertividade que nós conseguimos obter foi de 99,87%. Gente, isso é praticamente 99,9%. Arredondando para uma casa decimal, 99,9% de assertividade. Então, desculpa a concorrência, mas não tem igual. Se quiserem, inclusive, contratar os nossos motores, estamos à disposição de vocês. A gente pode disponibilizar a nossa API por um custo aí ínfimo em vista do que vocês consecutivamente iriam obter no mercado, e a gente pluga a nossa solução dentro da sua empresa aí sem nenhum problema. Outras melhorias estratégicas que a gente conseguiu fazer foi a redução estrondosa dentro dos nossos custos operacionais. Fizemos uma base diversificada de conteúdo e, inclusive, já estamos com praticamente 2 milhões de horas transcritas. Lembrem que lá no início eu falei, fizemos o projetinho para 135 horas, depois expandimos para 1.000 horas, já estamos praticamente batendo a marca de 2 milhões de horas transcritas. Hoje já somos o maior, não só banco de dados de áudio de rádio do Brasil, mas o maior banco de dados de inteligência de rádio aqui no Brasil. Fizemos também um estudo estrondoso na melhora da eficiência e na redução dos custos, né? Então, hoje a gente tem um custo muito abaixo daquilo que a gente tinha lá atrás e conseguimos também criar novas soluções baseadas dentro do desenvolvimento desse nosso projeto. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma tabela fazendo análise de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, onde a gente consegue acompanhar a nossa distribuição e a performance da nossa IA hoje para se fazer transcrição do português brasileiro em todos os estados. Então, no estado do Acre, por exemplo, em média, para cada hora de material transcrito, tem cerca de 8.521 palavras. Dessas, em média, estamos com 105 erros, 8.416 acertos, dando uma taxa de assertividade de 98,77%. No Pará, que foi onde a gente conseguiu ter os melhores resultados, os nossos estudos, eles foram alocados para ser uma IA com bastante assertividade para todos os estados. Mas a gente, é visível, né? A gente nota uma certa diferença de estado para estado. Mas observem que, por exemplo, no estado do Pará, em média, são 8.606 palavras por hora. Destas, em média, 11 palavras estão sendo transcritas de modo errado, dando um percentual de 99,87% de assertividade. Isso sim é utilizar a tecnologia ao nosso favor. Para poder fazer isso, no mínimo, para transcrever 1 hora, no mínimo, essa rádio teria que contratar 2 pessoas para poder fazer esse processo de transcrição. E com toda certeza, essas pessoas iriam errar a digitação de várias palavras. Aqui, estamos falando de erro de digitação de 8.600 palavras, 11 palavras. E o mais interessante é que boa parte ainda dessas palavras que têm um formato de transcrição errôneo
são nomes e sobrenomes. Então, nós estamos cada vez mais ainda melhorando, né? É um trabalho contínuo, mas bater de frente com o mercado, hoje nós temos a melhor inteligência artificial de transcrição no português brasileiro. Então, você, emissora de rádio, de qualquer parte do Brasil, saiba que, no mínimo, vamos entregar uma solução com 97 ponto alguma coisa de assertividade na sua transcrição. O projeto foi desenvolvido para atingir 90. O mínimo alcançado até então pela nossa IA foi de 97,65. O mínimo. E o máximo, 99, vamos arredondar, 99,9%. 99,87% para ser mais exato. Então, contem conosco para ser a sua solução assertiva para poder buscar fazer uma curadoria dentro do seu conteúdo. Lembrando, né? Constantemente as rádios, elas precisam, principalmente quem fica no OPEC ou então lá na censura. Quando algum cliente faz alguma solicitação, é um Deus nos acuda, né? Quando tem áudio, né? Tem esse detalhe também. Quando tem áudio, porque tem muita emissora no Brasil aí que não tem nem áudio gravado, não tem censura. Outras têm 30 dias, outras têm 90, e de repente um cliente chega pedindo uma prestação de contas de um serviço de 6 meses atrás. E aí? Vai deixar o seu cliente na mão? Ah, cliente, eu não tenho. Não, né? Tá aqui a solução. Se vocês contratarem o Censura, vocês vão ter à disposição as nossas soluções. Dando continuidade, algumas aplicações que a gente conseguiu obter. A transcrição transforma áudio em texto, possibilitando análise e classificação detalhada das emissoras, com base no tipo de conteúdo veiculado, horários de exibição, anunciantes, tipos de anúncio e condições de contrato. Esses dados organizados geram inteligência para otimizar a precificação e distribuição de anúncios, melhorando os resultados para as emissoras e anunciantes. Algumas tecnologias foram ali diretamente aplicadas para que a gente conseguisse, inclusive, tratar melhor esses dados. E, por meio da nossa solução, hoje, todo e qualquer cliente, toda e qualquer emissora consegue fazer um corte rápido dentro do seu conteúdo. Às vezes ele não quer pegar, por exemplo, um parágrafo inteiro ali da transcrição, ele vai lá e faz um corte específico somente naquele conteúdo do seu cliente. Então, esses recortes facilitados, hoje eles são extremamente possíveis dentro da nossa aplicação. Batendo a nossa precisão ali, média de 98,79, e a nossa nota máxima na 99,87, nós estamos hoje liderando essa frente de Speak to Test aqui no Brasil. Então, você, emissora de rádio, que quer ter acesso à sua censura num formato simplificado, literalmente um Google, onde você coloca uma palavra e ele consegue rastrear onde esse conteúdo foi falado dentro da sua emissora, sendo o nome de um anunciante, sendo o nome de um político, sendo o nome de uma instituição, ou sendo uma temática, por exemplo, eu quero pesquisar saúde, quero ver quantas vezes se falou sobre saúde aqui na minha programação. Hoje vocês já conseguem fazer isso. São várias contribuições tecnológicas, né, que esse projeto, que esse edital conseguiu proporcionar aqui para a gente, além de automatizar vários processos internos aqui dentro da ConnectMix. O Censuria, vocês já conhecem, é literalmente um buscador do Google dentro da sua emissora, muito fácil, né? Basta colocar a palavra-chave, coloca a data de início, a data de término que você quer fazer uma busca. Inclusive, podem filtrar o mês inteiro. Eu quero filtrar o mês de novembro inteiro para um cliente meu aqui. Dá um buscar e, pimba, vai aparecer todas as citações que foram feitas. Felipe, mas a ConnectMix não monitora só áudio, não é só spot? Não, a ConnectMix agora monitora citação, testemunhal, material jornalístico, tudo. Inclusive, tem muita empresa que diz que monitora tudo que toca em rádio. Aqui eu afirmo, aliás, a ConnectMix não só mata a cobra, mas mostra o pau, né? Então, aqui vocês estão vendo, para quem já não tinha participado anteriormente, né? Criamos um Google estratégico para todas as emissoras de rádio. E isso vai auxiliar você, emissora, a performar cada vez mais, além de prestar melhor os seus resultados para os seus clientes. É muito simples mesmo. E outra solução, que aqui eu não vou dar muito spoiler, mas está dentro do nosso edital, nós estamos construindo um formato de pesquisa de intenção de formato regionalizado. Então, isso também foi provido por conta do nosso edital, por conta desse projeto,
E nós estamos conseguindo ranquear palavras, expressões e interesses em qualquer região do Brasil. Para quem participa da nossa comunidade, dentro do Connect Rádio, vai conseguir visualizar isso num curto espaço de tempo. É um projeto que nós estamos trabalhando, né? Faz parte, o início desse projeto faz parte do edital, e vocês vão ver cenas dos próximos capítulos aí, nos próximos meses, dentro do nosso Connect Rádio. E outro grande feito que foi obtido por conta desse projeto, né, o projeto de melhoria no nosso formato de transcrição de inteligência artificial para as emissoras de rádio, foi que o nosso sistema de detecção de testemunhal e de citação foi aplicado durante o projeto aqui da FAPESC em 30 campanhas, onde mais de 22 mil identificações foram realizadas sobre as transcrições de 238 emissoras. Mais de 20 mil identificações que antes deveriam ser encontradas por pessoas ouvindo o rádio no mesmo formato que vocês conhecem das clipadoras, nós conseguimos fazer isso automaticamente por inteligência artificial. Em resumo, reduzimos 90% dos esforços de identificação de conteúdo, que antes era feito por ser humano. 90% de redução é um número muito alto. Muito, muito alto. Então, pensem, imaginem essa solução fazendo identificação de citação e testemunhal para toda e qualquer clipadora no Brasil afora. Inclusive, você clipadora que está ouvindo, você agência que está ouvindo a gente aqui dentro do Connect Rádio, né, nas nossas gravações aqui no YouTube, não perca tempo, entre em contato com a gente agora mesmo, no nosso Instagram, no nosso site, chame a gente e procure saber mais, porque com toda certeza isso aqui vai trazer muita celeridade dentro do seu processo de identificação. 90% garantido aí que a gente vai conseguir reduzir os esforços. Lembrando, hoje é dia 19 de dezembro de 2024. Com toda certeza, no dia 19 de janeiro de 2025, os resultados serão melhores. Assim como também, eu fico imaginando, daqui 1 ano, daqui 2 anos, que a gente vai conseguir desenvolver e trazer como solução futura para todo e qualquer negócio. Então, contem conosco nesse quesito. Você, anunciante, que está com medo, está com dúvida se seu conteúdo de fato está indo para o ar, e às vezes tem que ficar juntando 2, 3, 4, 5, 10, centenas de relatórios de emissoras de rádio, isso é coisa do passado. Inclusive, até pouco tempo atrás, todo o processo de identificação que a gente fazia em formato de texto só era possível ao término da campanha. Agora não. Os nossos clientes, eles já vão conseguir acessar todo esse processo de identificação de material em texto de formato ao vivo, em tempo real, de modo simultâneo. E aqui, né, reforço os agradecimentos para toda a nossa equipe que participou diretamente. Eu, como coordenador do projeto, agradeço diretamente ao Taylor, Thiago, o César com Z, o César Krumenauer, a Vente, o César Neves, a Juliana, que também participou desse projeto. Um agradecimento muito especial a toda a equipe do Sebrae, do estado de Santa Catarina, assim como também o movimento do Startup SC, programa o qual a gente participou no ano de 2023, fomos uma das startups aceleradas ali dentro do projeto, e foi dentro do Startup SC que nós conhecemos, tivemos contato com esse edital, que foi o Acelera Startups, que foi diretamente desenvolvido para as startups participantes ali do programa Startup SC, um agradecimento muito, muito especial para a Rose, que sempre nos apoiou nesse quesito, a Rose do Sebrae, o Alexandre do Sebrae, que também nunca mediu esforços ali para poder nos apoiar, estar ativamente dentro do ecossistema, e também para todo o pessoal da FAPESC, que aqui sim, né, foi a fundação responsável por toda a subvenção econômica desse nosso projeto, e com toda certeza, fica aqui o reconhecimento, né? Eu, como mineiro, fui muito, mas muito acolhido, logo quando eu cheguei em Florianópolis, por todo o ecossistema de tecnologia e de inovação, principalmente na figura do Sebrae, o programa de startups do Sebrae, assim como também a FAPESC. Sem sombra de dúvidas, vocês são pedra-mor de todo esse ecossistema e tudo que acontece no estado de Santa Catarina, se hoje é o estado que se desponta no cenário de tecnologia e inovação, sendo um dos principais polos, com toda certeza isso tem não só um, mas vários dedos de vocês aí nesse quesito.
O projeto está praticamente chegando ao fim, né, agora ao término de dezembro de 2024, mas com toda certeza tem muita água para rolar ainda, e com toda certeza a gente quer trazer cada vez mais tecnologias, inovações voltadas para esse cenário da publicidade, para o cenário de rádio. Agradeço também, não podia deixar de agradecer a Luísa, que é a coordenadora do programa de startups no estado de Santa Catarina, e sem sombra de dúvidas, eu recomendo para toda e qualquer empresa que deseja aperfeiçoar, melhorar cada vez mais as suas tecnologias, procure as instituições do seu estado, né? Todos os estados têm instituições que fazem esses fomentos à tecnologia e inovação. Dá trabalho? Dá. Tem que fazer projeto? Tem. Esse nosso projeto, por exemplo, quando ele foi desenvolvido, foi um projeto de mais de 40 páginas, redigida, linha a linha, palavra a palavra, 100% focado para desenvolver a tecnologia da ConnectMix. E hoje, né, praticamente aí finalizando esse edital, não só recomendo, mas como aconselho para que vocês façam por onde, né? E o que nós estamos compartilhando aqui hoje com vocês, dia 19 de dezembro, é fruto de tudo que foi plantado e que nós começamos a colher. Tem muita coisa ainda pela frente. O cenário de 2025, ele vai estar pulsante para o rádio, com toda certeza. Contem com a gente nesse quesito. Então, a ConnectMix estará sempre de portas abertas para toda e qualquer empresa que queira saber, entender, conhecer, investir, contratar emissoras de rádio, emissoras de TV. Então, tem muita gente no Brasil afora que enxerga a ConnectMix como uma fiscalizadora, como uma empresa de auditoria. Sim, somos, mas não é só isso. Utilizem os nossos dados, utilizem a nossa tecnologia ao seu favor, para melhorar, aperfeiçoar cada vez mais os seus resultados, e com toda certeza a ConnectMix vai trazer, e aí que eu não vou dar spoiler, tá? Mas a ConnectMix está trazendo, agora já no início desse ano de 2024, uma solução fantástica para emissoras de rádio que querem performar cada vez mais o seu comercial. Então, fiquem ligados. Agradeço imensamente, calma aí que eu estou finalizando, mas não fechei ainda não. Agradeço imensamente a todas as pessoas que estão ativamente participando dessa comunidade. Já ultrapassamos a marca de 200 pessoas ali dentro do nosso grupo de WhatsApp, e algo que a gente literalmente compartilha aqui com vocês. Então, quem está participando ativamente, quem assiste uma vez ou outra o Connect Rádio, que vai entrando dentro da comunidade. A gente não está fazendo link patrocinado, a gente não fica mandando e-mail todos os dias para vocês, convidando para participar do Connect Rádio. É um movimento que está crescendo não pela ConnectMix, mas sim pelas próprias emissoras, que todos os dias sempre nos mandam mensagem agradecendo por tudo que a gente está distribuindo, e é isso que nos motiva cada vez mais estar aqui com vocês. Cada vez mais. E todas as quintas sempre tem um tema diferente, tem uma temática diferente para ser demandada aqui para vocês. Mais uma vez, para quem não participa do nosso grupo do WhatsApp, escaneie esse QR Code, venha fazer parte do nosso grupo, que com toda certeza você, no mínimo, vai fazer contato com 200 emissoras de rádio esparramadas no Brasil afora. E, de quebra, ainda vai poder participar dos nossos eventos, desses nossos encontros semanais aqui, todas as quintas-feiras, às 9. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, a gente sempre entra ao vivo aqui para poder demandar novas temáticas para vocês. Natal está chegando, então desde já, em nome de toda a ConnectMix, toda a diretoria, todo o nosso board, todos os colaboradores, quero desejar um excelente Natal para vocês, que seja um dia de bastante reflexão, aproveitem as suas famílias nesse quesito. Natal é algo muito aconchegante, né? Fica aqui o forte abraço de toda a nossa equipe da ConnectMix para todos vocês que participam ativamente aqui do nosso Connect Rádio. Sintam-se abraçados, repassem esse abraço aí para toda a equipe de vocês, e final do ano está chegando, mas ainda tem dia para poder trabalhar, tem muito material para poder colocar dentro da programação. Fechou? Pessoal, desejo a todos um excelente dia, uma boa programação e, como sempre, bora faturar.